Y la noticia internacional está focalizada evidentemente en las elecciones de Brasil que terminaron con un reñido resultado entre los candidatos Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro y que ambos pasan en definitiva al balotaje, a la segunda vuelta, mientras que el candidato del PDT no logró ganar en primera vuelta. El actual mandatario obtuvo mucho más votos de lo estimado, según lo habían revelado previamente las encuestas, que también es un gran tema. Todo el análisis a esta hora lo tenemos con Eugenia Dos Santos, quien está inmediatamente en contacto con nosotros, analista además de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Igualmente, Eugenia, y sobre todo analizar estos números y analizar mucho más que eso, en definitiva. Sorpresas, varias sorpresas. Comentábamos en la mañana, primero la sorpresa de que que no se definió todo en primera vuelta, como lo estimaban las encuestadoras, no solo una, no solo Datafolia, sino que varias más. Segundo, que la distancia fue solo de 5 puntos entre el expresidente Lula da Silva frente al actual mandatario Jair Bolsonaro, que busca la reelección. Está el tema, nuevamente se cuestiona la situación de las encuestadoras, y la tercera sorpresa que tiene que ver con Simone Tebet, que en definitiva logró el tercer lugar en estos comicios cuando se esperaba que lo hiciera Ciro Gómez. Bueno, de todo eso vamos a conversar con usted. Primero, quisiera conocer ¿qué piensa usted respecto a este reñido resultado y que en definitiva en 27 días más los brasileños vuelven a votar para esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que lo que está cierto es que las encuestadoras, como dice usted, o sea, las empresas de encuesta, tanto Datafolha como IPEC, apuntaron a un resultado en el cual Lula tenía 50%, y Bolsonaro 37%. La verdad es que si pensamos en los 37% que tenía Bolsonaro, fue un porcentaje bastante resiliente que no cambió la perspectiva del candidato. Pero sí, en los últimos días, Bolsonaro tuvo, ¿no?, desde la perspectiva de las medidas populistas, que es muy característica de la extrema derecha, Bolsonaro implementou, né, certo, projetos sociais para chegar à população mais carente ou mais empobrecida de Brasil, que foram os auxílios emergenciais. Isso significou que quizás durante os estudos da encuesta nós não pudimos ver, e eu creio que o equipo de Bolsonaro estava muito atento, se era possível nas últimas encuestas já ver o resultado desta segunda cota del auxilio emergencial que se entregaría a la gente, claramente con intereses políticos y de elección. Por otro lado, es importante decir que la diferencia entre Lula y Bolsonaro son de 5 millones de votos. Esos 5 millones de votos con Simone Tebet y con Ciro Gómez, si ellos deciden apoiar a Lula, chegaríamos a los 10%, de certo que foi provavelmente o resultado de las encuestas hasta antes de las eleições de ayer. Agora, que cenário vemos e que o mundo, de certa forma, está atento? A eleição de Bolsonaro em Brasil não é peligro solamente para a democracia em Brasil. A eleição de Bolsonaro em Brasil é peligro para el medio ambiente, ¿no? Es un peligro para la capacidad que tengamos como continente de proteger la floresta amazónica, y que hoy día las políticas agrarias y del agronegócio en Brasil está totalmente, o sea, está sellado en la candidatura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. É super importante que a gente compreenda que o Brasil aún vive de raízes muito conservadoras, não, historicamente, e que esses latifundistas, eu creio que assim se diz em castelhano, são os que, de certa forma, lideram o poder em muitos de los lugares em Brasil. E se vemos como a eleição está dividida, se vocês se dão conta, os lugares onde há mais poder econômico é onde Bolsonaro tem seu grande
triunfo. Y la clase más empobrecida es donde Lula, por lo menos hasta ahí, obtuvo el triunfo que nosotros no podemos desconocer, porque es la primera vez que la oposición gana en primer turno a un presidente que está, lógicamente, con la máquina del Estado para acompañar su campaña electoral, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer entonces el rival, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, para superar entonces y ganar en mayoría en esta segunda vuelta? ¿De dónde se van, en definitiva, los votos, no solo de Simón Tebet, que sabemos que es de la centroderecha, pero no, eso no indica que se vayan los votos hacia Bolsonaro, para nada, sino también dónde se irían los votos de Ciro Gómez, que a pesar que fue ministro del expresidente Lula, habían rencilla en el último tiempo? Mire, é incrível porque Ciro Gomes foi ministro de Lula e ele, o que demonstra, no certo, pelo menos na eleição, que nem sequer ele ganhou no estado onde ele de onde ele nasceu, não, que é o estado do Ceará, que votou em Lula. Uno vê, não, a má estratégia que tuvo Ciro Gomes nessas eleições, e creio que ele já argumentou e já declarou que ele não será mais candidato à presidência do Brasil. Mire, eu creio que a esquerda, ou esse frente, porque no fundo, detrás de Lula, o que há é um frente que defende a democracia por el peligro que a democracia está sofrendo em Brasil com a extrema-direita. Este frente que apoia Lula tem que mirar a forma, não, principalmente comunicacional, nas redes sociais, todo esse exército que tem a extrema-direita, que faz com que todas essas ideias, não, populistas, e inclusive as fake news, que eu creio que os meios, a prensa ao redor do mundo ha hecho um trabalho bastante consciente de conscientizar a população com relação a la estratégia que ha utilizado não somente em Brasil, mas em Suécia, em Itália, em Estados Unidos, não? Que hace rehén a essa população tão empobrecida que, no fundo, entrega um voto a medidas muitas vezes que nem sequer vão ser, como se diz, vão ser realidade. Como, por exemplo, o que diz Bolsonaro em Brasil, que nós estamos importando petróleo e que vai baixar a gasolina em um tempo mais, que os alimentos de primeiras necessidades, a cesta básica, vão baixar de preço, e a população crê em tipo de medidas que muitas vezes não chegam a ela, inclusive o tema da violência, que é um tema muito utilizado, não? O tema da segurança, que não é utilizado só em Brasil, também em Chile, não? A direita chilena utiliza esta apologia da violência como que fossem eles os salvadores e que podem solucionar o tema da segurança. Então, eu creio que o frente que acompanha Lula e acompanha o PT, apesar que tem essa diferença de 5 milhões de votos e podem obter o apoio de Tebet e também de Ciro Gomes, que chegariam a uns 10 milhões de votos de diferença, têm que manter-se. Têm que manter os 5 milhões de votos e lograr os 5 milhões que faltam para que possam derrotar a Bolsonaro. Mas não será fácil. E creio que há que preocupar-se com as redes sociais, com esse exército de máquinas que estão contratados por esta extrema-direita, ¿no? Para difundir noticias que muchas veces no son verdad. Bueno, en ese sentido, ojo con lo que puede pasar entonces en segunda vuelta. Son elecciones completamente reñidas. El bolsonarismo se impuso en las elecciones legislativas, las de gobernadores. De hecho, al menos 9 exministros de Bolsonaro lograron la victoria. Por lo tanto, el trabajo que haría Bolsonaro, sobre qué frentes tiene que actuar para revertir esos 5 puntos y ganar la elección en segunda vuelta. Mire, eu creio que o bolsonarismo sai muito fortalecido desta eleição, não? Tu dijiste 9 senadores, são 13 que Bolsonaro tem hoje dia no Senado, também na Câmara dos Deputados, e esse fortalecimento não significa que a esquerda não haya elegido deputados e senadores.
Então, penso que apesar do apoio que vai ter no Senado e na Câmara dos Deputados, eu creio que para alcançar os 5 milhões de votos e mais os 5 milhões de supostamente terceiro, eu creio que eles têm que trabalhar muito no sentido de provar à população esta mais empobrecida que eles vão atacar agora de forma muito forte, não, para lograr chegar como se diz, a classe mais popular. Eu creio que eles vão ter que provar que a realidade, não, do negacionismo, a pandemia, a destruição da Amazônia, isto não é certo. E eu creio que a população brasileira, apesar de haver votado, não, os 57 milhões de votos que tem Lula ayer, ha demonstrado que há uma parte da população que está extremamente consciente do perigo que sofre Brasil e as instituições democráticas com a eleição de Bolsonaro. Eugenia, ¿cómo se puede interpretar ahora la situación hoy de las encuestadoras? Quedaron otra vez en el centro de la polémica, ahora se enfrentan a un nuevo escenario, la gente les va a creer o no les va a creer. En definitiva, lo que ocurrió ayer, Bolsonaro quedó como invicto en ese sentido. Él mismo dijo, yo no le creo a las encuestadoras, yo creo en el data povo, que en el fondo, claro, un juego de palabras con datafolia para decir que en el fondo la respuesta del pueblo, de la voz del pueblo más que en estas encuestadoras. Entonces, aquí no solo quedaron en el centro de la polémica, ¿qué se puede esperar en adelante cuando ya nos enfrentamos en 27 días más a una segunda vuelta? ¿Qué va a pasar? El pueblo definitivamente no va a tomar en cuenta a la encuestadora. ¿Las encuestadoras van a tener que cambiar su forma de hacer los sondeos? Mire, yo haciendo un análisis, ¿no?, como socióloga también y como proyección de los datos que hemos avanzado tanto en los últimos años, yo creo que existe un voto oculto que las encuestadoras no logran llegar. Tanto é assim que penso que a violência que se desenvolveu em Brasil nos últimos meses faz com que a gente, de certa forma, tenha vergonha. Isso eu estou totalmente personal. Tenham vergonha de dizer em quem vão votar. E eu creio que este voto oculto não podemos diagnosticá-lo. Mas, por outro lado, isso não passou só em Brasília, que eu creio que em Chile também nós outros. Com o tema do rechaço, os 62% também quedamos surpreendidos. Creio que aún há muito por avançar em termos de diagnosticar realidades. Agora, mire, com relação às palavras de Bolsonaro, com relação à prensa, com relação aos meios, com relação às encuestadoras, esse ataque que ele faz e que sempre se põe como ele a grande vítima do sistema, isso é típico da extrema-direita, não poner-se como os grandes salvadores da pátria. E desde essa perspectiva, mais uma vez, estou segura de que esses 5% de diferença de Lula e que as encuestadoras davam como 10% a diferença entre Lula e Bolsonaro, creio que tem que ver também com as últimas medidas que foram justo 3 semanas antes e que penso que não se pudo detectar, não, a expressão da gente mais pobre que estava recebendo a segunda cota do auxílio emergencial que Bolsonaro entregou à população mais carente. Creio que aí está o grande erro, quizás, das encuestadoras que não se logrou. Mas eu penso que a equipe de Bolsonaro sabia que existiria um resultado positivo para eles, desde que eles desembolsaram todo um arsenal de dinheiro para entregar à população e que essa população não foi ou não chegou a ser encuestada. Bueno, eso y mucho más queda de materia de análisis en estas reñidas elecciones, donde hubo varias sorpresas, ¿verdad, Eugenia? Y por eso te agradecemos este contacto con nosotros. Conversamos con Eugenia Dos Santos, además ella es analista ahí de la Universidad de Santiago, por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas días. Tardes. Buenos días. Chao, chao. Bom dia. Aún es bom dia.